Capítulo 15 dos ritos iniciáticos. No que precede, fomos levados quase continuamente a fazer alusão aos ritos, já que constituem o elemento essencial para a transmissão da influência espiritual e da vinculação à cadeia iniciática, de sorte que se pode dizer que, sem os ritos, não poderia haver iniciação de maneira nenhuma. É-nos necessário voltar ainda sobre esta questão dos ritos para considerar alguns pontos particularmente importantes. E, além do mais, bem entendido, aqui não pretendemos tratar completamente dos ritos em geral, de sua razão de ser, de seu papel, dos diversos tipos nos quais se dividem, já que esse é também um tema que requeriria somente para ele um volume inteiro. Importa destacar primeiro que a presença dos ritos é uma característica comum a todas as instituições tradicionais, de qualquer ordem que sejam, tanto esotéricas, quanto esotéricas, tomando estes termos em seu sentido mais amplo como já o fizemos precedentemente. Esta característica é uma consequência do elemento não humano comprometido essencialmente em tais instituições, já que se pode dizer que os ritos têm sempre como meta pôr ao ser humano em relação, direta ou indiretamente, com algo que transcende sua individualidade e que pertence a outros estados de existência. Além do mais, é evidente que não é necessário em todos os casos que a comunicação assim estabelecida seja consciente para ser real, já que, o mais habitualmente, opera-se por intermediação de algumas modalidades sutis do indivíduo, modalidades as quais a maior parte dos homens é incapaz de transferir ao centro de sua consciência. Seja como for, que o efeito seja aparente ou não, que seja imediato ou diferido, o rito leva sempre sua eficácia em si mesmo, a condição, não terá que dizê-lo, de que se cumpra conforme as regras tradicionais que asseguram sua validade, e fora das quais não seria mais que uma forma vazia e um vão simulacro. E esta eficácia não tem nada de maravilhoso, nem de mágico, como alguns o dizem às vezes com uma intenção manifesta de denegrecimento e de negação, já que resulta simplesmente das leis claramente definidas segundo as quais atuam as influências espirituais, leis das quais a técnica ritual não é em suma mais que a aplicação e a prática. Nota. Quase não há necessidade de dizer que todas as considerações que expusemos aqui concernem exclusivamente aos ritos verdadeiros, possuidores de um caráter autenticamente tradicional, e que nos negamos absolutamente a dar este nome de ritos ao que não é mais que uma paródia deles, quer dizer, as cerimônias estabelecidas em virtude de costumes puramente humanos, e cujo efeito, se tiverem algum, não poderia transcender em nenhum caso o domínio psicológico, no sentido mais profano desta palavra. Além do mais, a distinção dos ritos e das cerimônias é bastante importante como para que a tratemos especialmente a seguir. Fim de nota. Esta consideração da eficácia inerente aos ritos, que se funda em leis que não deixam nenhum lugar à fantasia ou à arbitrariedade, é comum a todos os casos sem exceção. Isso é verdadeiro tanto para os ritos de ordem esotérica como para os ritos iniciáticos, e, entre os primeiros, tanto para os ritos que dependem de formas tradicionais não religiosas como para os ritos religiosos. Devemos recordar também a este propósito, já que se trata de um ponto dos mais importantes, que, como já o explicamos precedentemente, esta eficácia é inteiramente independente do que vale em si mesmo o indivíduo que cumpre o rito. Aqui só conta a função, e não o indivíduo como tal. Em outros termos, a condição necessária e suficiente é que este tenha recebido regularmente o poder de cumprir tal rito. Assim, importa pouco que não compreenda verdadeiramente sua significação, e inclusive que não creia em sua eficácia, pois isso não poderia impedir o rito de ser válido, se todas as regras prescritas se observaram convenientemente. Nota. É pois um grave engano empregar, como ouvimos fazer frequentemente a certo escritor maçônico, aparentemente muito satisfeito deste descobrimento desventurado, a expressão de jogar o rito ao falar do cumprimento dos ritos iniciáticos por indivíduos que ignoram seu sentido e que já não procuram sequer lhe penetrar. Tal expressão não poderia convir mais que no caso de profanos que simulassem os ritos, não tendo qualidade para cumpri-los validamente.
Mas, em uma organização iniciática, por degenerada que possa estar quanto à qualidade de seus membros atuais, o ritual não é algo ao qual se joga, e permanece sempre uma coisa séria e realmente eficaz, inclusive sem que o saibam aqueles que tomam parte nele. Fim de nota. Dito isso, podemos passar agora ao que concerne mais especialmente a iniciação, e notaremos primeiro, a este respeito, que seu caráter ritual põe ainda em evidência uma das diferenças fundamentais que a separam do misticismo, para o qual não existe nada disso, o que se compreende sem esforço se alguém se remeter ao que dissemos de sua irregularidade. Estar-se-á possivelmente tentado a objetar que o misticismo aparece às vezes como tendo um laço mais ou menos direto com a observância de alguns ritos, mas estes não lhe pertencem propriamente de modo algum, posto que são apenas ritos religiosos ordinários. E, além do mais, este laço não tem nenhum caráter de necessidade, já que, de fato, está longe de existir em todos os casos, enquanto que, repetimo-lo, não há iniciação sem ritos especiais e apropriados. De fato, a iniciação não é, como as realizações místicas, algo que cai das nuvens, caso se possa dizer desse modo, sem que se saiba como nem por que. Repousa ao contrário sobre leis científicas positivas e sobre regras técnicas rigorosas. Não se poderia insistir muito nisto, cada vez que se apresenta a ocasião para isso, para afastar toda a possibilidade de mal-entendido sobre sua verdadeira natureza. 13 é esta técnica, que concerne ao manejo das influências espirituais, a que se referem propriamente expressões como as de arte sacerdotal e de arte real, que designam as aplicações respectivas das iniciações correspondentes. Por outra parte, aqui se trata de ciência sagrada e tradicional, que, embora seja certamente de uma ordem diferente da ciência profana, não por isso é menos positiva, e é inclusive realmente muito mais ao se tomar esta palavra em seu verdadeiro sentido, em lugar de lhe desviar abusivamente como fazem os cientificistas modernos. Quanto à distinção dos ritos iniciáticos e dos ritos esotéricos, só podemos indicá-la aqui sumariamente, já que, fôssemos tratar de entrar no detalhe, correr-se o risco de nos levar muito longe. Haveria lugar, concretamente, para tirar todas as consequências do fato de que os primeiros estão reservados e não concernem mais que a uma elite que possui qualificações particulares, enquanto que os segundos são públicos e se dirigem indistintamente a todos os membros de um meio social dado, o que mostra bem que, quaisquer que possam ser às vezes as similitudes aparentes, a meta não poderia ser a mesma na realidade. 4 nota. Assinalamos a este propósito o engano dos etnólogos e dos sociólogos que qualificam muito impropriamente de ritos de iniciação a ritos que concernem simplesmente a agregação de um indivíduo a uma organização social exterior, e para os quais o fato de ter alcançado certa idade constitui a única qualificação requerida. Além do mais, voltaremos sobre este ponto de novo. Fim de nota. De fato, os ritos esotéricos não têm como meta, como os ritos iniciáticos, abrir ao ser algumas possibilidades de conhecimento para o qual todos não poderiam ser aptos. E, por outra parte, é essencial destacar que, embora tenham em conta necessariamente, também, a intervenção de um elemento de ordem supraindividual, sua ação nunca está destinada a transcender o domínio da individualidade. Isto é muito visível no caso dos ritos religiosos, que podemos tomar mais particularmente como termo de comparação, porque são os únicos ritos esotéricos que são conhecidos atualmente no Ocidente. Toda religião se propõe unicamente a assegurar a salvação de seus aderentes, o que é uma finalidade que depende ainda da ordem individual, e, por definição, de certo modo, seu ponto de vista não se estende mais à frente. Os próprios místicos apenas consideram a salvação, e nunca a liberação, enquanto que, ao contrário, esta é a meta última e suprema de toda a iniciação. 5 nota. Ao se dizer que, segundo a distinção que consideraremos mais adiante, isto só é verdadeiro quanto aos mistérios maiores, responderemos que os mistérios menores, que se detêm efetivamente nos limites das possibilidades humanas, não constituem em relação a estes mais que um estágio preparatório e que não são em si mesmos seu próprio fim, enquanto que a religião se apresenta como um todo que se basta a si mesmo e que não requer nenhum complemento ulterior.
Fim de nota. Outro ponto de uma importância capital é o seguinte: a iniciação, a qualquer grau que seja, representa para o ser que a recebeu uma aquisição permanente, um estado que, virtual ou efetivamente, alcançou de uma vez por todas, e que nada a seguir poderia lhe arrebatar. 6 nota. Consideramos, para que não haja lugar a nenhum equívoco, que isto deve ser entendido unicamente dos graus de iniciação, e não das funções, que podem não ser conferidas, mas que temporalmente a um indivíduo, ou que este pode estar inapto para exercê-las por múltiplas razões. Tratam-se de duas coisas inteiramente distintas, entre as quais se deve buscar não cometer nenhuma confusão, posto que a primeira é de ordem puramente interior, enquanto que a segunda se refere a uma atividade exterior do ser, o que explica a diferença que acabamos de indicar. Fim de nota. Podemos destacar que nisso há também uma diferença muito clara com os estados místicos, que aparecem como algo passageiro e inclusive fugitivo, dos quais o ser sai como entrou, e que pode inclusive não recuperar jamais, o que se explica pelo caráter fenomênico destes estados, recebidos de fora, de certo modo, em lugar de proceder da interioridade mesma do ser. 7 nota. Isto toca à questão da dualidade, que mantém necessariamente o ponto de vista religioso, por isso mesmo de que se refere essencialmente ao que a terminologia hindu designa como não supremo. Fim de nota. Disso resulta imediatamente esta consequência, que os ritos de iniciação conferem um caráter definitivo e indelével. Além do mais, ocorre o mesmo, em outra ordem com alguns ritos religiosos, que, por esta razão, nunca poderiam ser renovados para o mesmo indivíduo, que, por isso mesmo, são aqueles que apresentam a analogia mais acentuada com os ritos iniciáticos, até tal ponto que, em certo sentido, poder-se-lhes-ia considerar como uma gama de transposição destes no domínio esotérico. 8 nota. Sabe-se que, entre os 7 sacramentos do catolicismo, há 3 que estão neste caso e que não podem ser recebidos mais que uma só vez: o batismo, a confirmação e a ordem. A analogia do batismo com a iniciação, enquanto segundo nascimento, é evidente, e a confirmação representa em princípio o acesso a um grau superior. Quanto à ordem, já assinalamos as similitudes que se podem encontrar nele no que concerne à transmissão das influências espirituais, similitudes que são feitas ainda mais chamativas pelo fato de que este sacramento não é recebido por todos e requer, como o dissemos, algumas qualificações especiais. Fim de nota. Outra consequência do que acabamos de dizer é isto, que já indicamos de passagem, mas sobre o qual convém insistir um pouco mais. A qualidade iniciática, uma vez que foi recebida, não está vinculada de maneira nenhuma ao fato de ser membro ativo de tal ou qual organização. Desde que a vinculação a uma organização tradicional foi efetuada, não pode ser quebrada por nada, e subsiste ainda que o indivíduo já não tenha nenhuma relação aparente com essa organização, o que não tem mais que uma importância completamente secundária a este respeito. A falta de toda outra consideração, isso somente bastaria para mostrar quão profundamente diferem as organizações iniciáticas das associações profanas, as quais não poderiam ser assimiladas e nem sequer comparadas de maneira nenhuma. Aquele que se retira de uma associação profana ou que é excluído dela, já não tem nenhum laço com ela e volta a ser de novo exatamente o que era antes de formar parte dela. Pelo contrário, o laço estabelecido pelo caráter iniciático não depende em nada de contingências tais como uma demissão ou uma exclusão, que são de ordem simplesmente administrativa, como já o dissemos, e que não afetam mais que as relações exteriores. E, se estas últimas são tudo na ordem profana, onde uma associação não tem nada mais que dar a seus membros, na ordem iniciática são, pelo contrário, apenas um meio completamente acessório, e em modo algum necessário, em relação com as realidades interiores que são as únicas que importam verdadeiramente. Basta, pensamos, um pouco de reflexão para dar-se conta de que tudo isso é perfeitamente evidente. O que é surpreendente é constatar, como já tivemos várias vezes a ocasião de fazê-lo, um desconhecimento quase geral de noções tão simples e tão elementares. 9 nota.
Para tomar, a título de aplicação do que acaba de ser dito em último lugar, o exemplo mais simples e mais vulgar no que concerne às organizações iniciáticas, é completamente inexato falar de um ex-maçom, como se faz correntemente. Um maçom demissionário ou inclusive excluído já não forma parte de nenhuma loja maçônica nem de nenhuma obediência, mas por isso não é menos maçom. Além do mais, que ele queira ou não, isso não muda nada. E a prova disso é que, se voltar depois para ser reintegrado, não se lhe inicia de novo e não se lhe faz voltar a passar pelos graus que já recebeu. Assim, a expressão inglesa de un attaché de maçon é a única que convém propriamente em parecido caso. Fim de nota.